Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, já vacinados, né? Com mais saúde, mais cuidado, né? Nesse momento, assim, que a gente está voltando presencialmente, outros ainda estão de forma híbrida em casa, mas sempre com os cuidados, né? E com a consciência que tudo isso vai passar e, se Deus quiser, a gente vai estar juntos de novo, né? Muito bem, pessoal. Hoje, para o nosso ATPC, o Ensino de Arte, né, eu coloquei esse nome porque a gente vai rever alguns conceitos, vamos dar continuidade ao ATPC anterior, né? E a gente vai trabalhar também a questão das questões socioemocionais, de algumas nomenclaturas da arte tão fundamentais e que a gente deve dar total importância, falar de uma forma mais pedagógica, com mais ênfase, importância, para que os alunos possam ter a dimensão da importância da arte e de quantos saberes ela possui como que a arte conversa com a gente, né? Como a gente pode trazer a arte para a vida, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, né? Todo tecnológico, todo moderno, né? Em que as coisas acontecem muito rapidamente, né? Pensar também nessas emoções, como elas interferem em nossas vidas, nas nossas atividades, de quanto elas estão tão presentes, né? As macrocompetências também, né? Como elas estão presentes em nossas atividades, nas nossas ações, no nosso dia a dia, no nosso planejamento de aula. Vamos lá? Muito bem. Então, retomando um pouquinho, né? Das nossas competências socioemocionais, que a gente tem aí tão falado nos ATPCs, tanto no centro de mídias, como nos ATPCs anteriores, de outros componentes curriculares. É sempre bom lembrar, né, a importância da autoconfiança, da organização, da responsabilidade, da curiosidade para aprender, da iniciativa social, da empatia, né? São competências socioemocionais que são entendidas como um modo de como você pensa, como você sente, quando você se relaciona consigo mesmo, com outros, né? Quando se toma decisões. Então, essas competências socioemocionais, gente, elas dão parâmetro de nossas vidas, na nossa atividade em sala de aula e mesmo de forma híbrida, né? Muito bem, e dentro aí temos também as macrocompetências, né? E cada uma aí já tão falada e tão abertamente discutida, né? Que diz respeito à abertura ao novo, à resiliência emocional, o engajamento com os outros, a amabilidade, a autogestão, né? Então, por exemplo, se a gente pensar aí na abertura do novo, né, de respeito a quê? A estar aberto, né, a novas experiências estéticas, culturais, intelectuais, engajamento com os outros, né? A orientação de interesse e energia em direção ao mundo externo, às pessoas, às coisas que nos rodeiam. E as 17 competências socioemocionais aí, né? Tão fundamentais aí também, né? Então, curiosidade para aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, a autoconfiança, a tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, o entusiasmo, a assertividade, né, e a iniciativa social, a empatia, o respeito, a confiança, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Então, quando a gente revê essas macrocompetências socioemocionais, a gente está recapitulando um projeto de nossas vidas, a gente está olhando um pouquinho para aquilo tão importante e tão presente em cada saber, em cada atividade que a gente for desenvolver lá em sala de aula, ok? Muito bem. Aí, revendo nosso material, dentro de uma descrição da estrutura de uma habilidade de linguagens do novo ensino médio, né? Porque o novo ensino médio está aí, e dentre elas tem todo um descritivo, né, das habilidades, do código alfanumérico que lá se apresenta. Então, por exemplo, se a gente olhar como exemplo essa habilidade do ensino médio, né, a habilidade 104, o que ela vai falar? Né? Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos, discursos em diferentes campos de atuação social. Então, para vocês verem o descritivo, né? Então, lá se apresenta o código alfanumérico, ensino médio,
das de linguagens, que é semelhante à apresentada à BNCC, né? Aí vai aparecer o descritivo da etapa ensino médio, da série, do primeiro ao terceiro a série, em que vai contemplar essa habilidade, em que ela é desenvolvida dentro da área de linguagens, né? E aqui o 104, por exemplo, é o número da competência, e a quarta habilidade da competência 1. Esses verbos que explicitam, né, os processos cognitivos que envolvem a habilidade escolhida, né? Então, por exemplo, utilizar, compreender e produzir. E os objetos de conhecimento mobilizados dentro dessa habilidade, né? Então, o funcionamento das diferentes linguagens, que seria a dança, a música, o teatro e as artes visuais. E os modificadores dos objetos de conhecimento, né? Que explicitam o contexto, uma maior especificação da aprendizagem esperada, né? O que se espera nessa aprendizagem, né? Espera ter para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos da atuação social. Por que eu trouxe esse descritivo? Porque é muito importante, gente. Às vezes o professor olha, a gente olha e não dá conta de que cada coisa está descrita, né? E a importância de a gente olhar para essa descrição e saber o que a gente está permeando, né? Qual é a habilidade, como ela se descreve, né? Quais são os verbos que lá estão contidos. Então, é importante isso no nosso planejamento, no nosso roteiro de atividade, ok? Muito bem. E aí, conversando com as habilidades de linguagem, que a gente já trouxe um outro exemplo no outro TPC, né? Então, pensando nessa habilidade aí do ensino médio, né, das áreas de linguagem, então, quando ele fala assim, analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo, nos discursos diversos, nas práticas de linguagens, tanto artísticas, corporais e verbais, compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e reproduzem a significação e ideologias. Então, quando a gente olha e conversa com essa habilidade, a gente vai pensar, o que fazer? Já o próprio verbo já está dizendo, analisar. E o que analisar? Os interesses, as relações de poder e perspectiva de mundo. Onde? Nos discursos, nas diversas práticas de linguagens, sendo elas artísticas, corporais e verbais. E para que eu vou fazer isso? Para ter compreensão, crítica, né, como o modo como elas circulam, como se constituem e reproduz a civilização e ideologias. Né? Então, é muito interessante quando a gente conversa com a habilidade para saber qual é a função dela, certo? Muito bem. E dentro das habilidades da área de linguagem, dentro do ensino médio, nós temos a primeira série, a segunda série e a terceira. E aí, pessoal, aqui eu trouxe o descritivo também das habilidades da competência 1. Então, tudo que tange as habilidades das competências 1, né? Então, por exemplo, como exemplo aqui, a do ensino médio, né? Do primeiro à terceira série, dentro de linguagens, a competência 101, compreender e analisar processos de produção e situação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em funções de interesses pessoais e coletivos. Aí vocês vão olhar o que dentro das habilidades da competência 1, quais são as habilidades que tangem a 1, a 2 e a 3, né? E aí vocês vão olhar para a competência 2 e vão olhar que os verbos alguns se repetem, outros eles são diferenciados, né? Mas, porém, eles tangem outros universos aí de competências e habilidades que a gente deva trabalhar. Então, por exemplo, essa habilidade, a 202, vai falar de analisar interesses, relações de poder e perspectivas do mundo nos diversos discursos, nas diversas práticas de linguagens artísticas, corporais, verbais, compreendendo o modo como circulam, como constituem e reproduzem situações e ideologias. Então, qual é a importância quando eu analiso e penso numa atividade que eu vou elaborar com nossos alunos? Aonde eu quero chegar e com que essa habilidade pode me ajudar a alcançar o objetivo, né? Percebendo com o aluno a dificuldade que ele tem, percebendo que tal habilidade ele está com deficiência, está com dificuldade em compreensão. Qual é essa abordagem que eu quero dar e que ênfase de aprofundamento eu posso dar em cima dessas habilidades que contemplam aí, por exemplo, a habilidade da competência 2, tá?
Aí também temos as habilidades de competência 3. Então, vamos pegar um exemplo ali, a 304, né? Mapear e criar por meio de práticas, linguagens, possibilidade de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos de maneira crítica, criativa, solidária e ética. Então, vamos pensar que aconteceu algo diferente no mundo, né? No museu, aconteceu uma coisa que deva dar uma ênfase, que deve entrar em uma discussão. E aí, qual é a habilidade que eu poderia estar trabalhando para trazer esse discurso para a prática, né? Então, qual habilidade contemplaria aquela situação que aconteceu no mundo e que, de repente, eu quero trazer possibilidades aí de discussão, tanto na parte social, ética, política, tá? Então, vejam, a partir de um assunto, eu vou pensar na habilidade, na estrutura dessa habilidade, e aí eu vou fazer todo o meu roteiro aí de uma situação de aprendizagem, de uma situação e aí que eu posso desenvolver com meus alunos, ok? Aí as habilidades que também contemplo na competência 4, então veja, ela segue 401, né? 403, 2, 403, né? E aqui também a gente está, como a gente está trabalhando em linguagens, então a gente está usando também outros componentes. Então, fazer o uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Então, pode ver que a gente também dialoga com outros componentes dentro das linguagens no novo ensino médio, né? Como a competência número 5, né? Então, praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento, autocuidado, construções de laços sociais em seus projetos de vida. Então, pensando num planejamento, eu olho para a competência número 5, se eu quero discutir questões em relação ao corpo, ao desenvolvimento, à construção desses laços sociais. Então, é muito bacana isso. Essas habilidades dentro das competências aí, gente, vão nos auxiliar muito na nossa didática em sala de aula, ok? E aí, habilidade de competência número 6, as habilidades de competências que estão dentro da número 7. E aí, olha que interessante, já estão falando das questões das tecnologias, das informações, os TDICs, né? Compreendendo seus princípios e funcionalidades, utilizá-las de modo ético e criativo. Então, mais do que nunca, a tecnologia está tão presente e mais do que nunca a gente está fazendo uso dela em nossas atividades, nossa elaboração, né? Em nosso conhecimento. Então, como eu posso pensar nessas ferramentas, um processo de criação, numa produção coletiva, dentro desse ambiente digital? Então, veja a importância de cada habilidade aí para que a gente possa explorar e aprofundar com nossos alunos, estudantes, né? Que agora a gente está usando essa nomenclatura, né? Muito bem. E aí, pessoal, e as habilidades de retomada na primeira série são importantes? Super importantes. E quando eu olho aquela habilidade em defasagem, ou aquela habilidade que de repente ficou para trás, eu tenho que recapitular, ou eu tenho que dar uma retomada, então eu olho para as habilidades articuladoras, que foram contempladas, por exemplo, no nono ano, e agora eu tenho o meu aluno na primeira série, na segunda série, o que eu vou recapitular? Então, temos aí alguns exemplos que eu trouxe para vocês, né? Então, por exemplo, habilidades articuladoras do nono ano, então temos aí a F do sexto ao nono, né? A 31ª. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Então, ela foi trabalhada no nono ano. Ela pode ser recapitulada e retomada a partir da primeira série? Com certeza, gente. Isso vai se estender em outras. Como a outra, analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas, europeias, de diferentes épocas e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. Gente, vocês vão ver que o patrimônio cultural está super presente. Ainda a gente vai ver ao longo da TPC que está sendo retomado os materiais, as questões imateriais, materiais, né, da cultura, né? Então, é uma habilidade que a gente tem que estar sempre retomando também.
como a essa do sexto ao nono ano. Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas em repertórios artísticos de modo reflexivo, ético e responsável. Sempre, né, gente? A partir do momento que eu trago uma discussão, né, algo que eu acho que deve ser importante, eu posso estar retomando essa habilidade. E assim, por último, como analisar e explorar em projetos temáticos as relações processuais em diversas linguagens artísticas que vão estar compondo aí. Então vejam que as habilidades articuladoras é uma atividade de retomada aí que vai seguir nas séries aí do ensino médio. E aí também as habilidades essenciais, né? Então, por exemplo, presentes, por exemplo, habilidades selecionadas para o primeiro bimestre, né? Então, temos aí em verdinho, né? Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras, gestuais, uma habilidade essencial que a gente deve estar perpassando, né? Vamos dizer assim. E dentro das linguagens, né, a 201, utilizar diversas linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível ao contexto de uso dessas linguagens. Né? Então, são habilidades em destaque essenciais, que vai compor as habilidades que estão em azul aí, que a gente também está trabalhando, mas que ela serve para dar esse apoio, né? Para que a gente possa aprofundar também juntamente em nossos roteiros de atividades, ok? Muito bem, assim como a do segundo bimestre, né? Então, por exemplo, a 601, apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas da sociedade, envolvendo uma visão crítica e histórica, né? Então, a partir de uma temática que eu achar importante, eu posso trabalhar essa habilidade essencial para desenvolvimento dessa temática, né? E aí, tal como a azulzinha do lado, né, que também é uma habilidade tão importante, apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas de novos formatos de produção e distribuição do conhecimento da cultura da rede. Também é importante. Aí eu auxilio juntamente com habilidades essenciais aí discutidas, ok? Aí, muito bem, outros exemplos, tá? Que eu não vou estar falando, mas vejam que ela dialoga com outros componentes, como o de inglês, tá? E as essenciais, vejam, gente, a temática da tecnologia, as TDICs, que a gente tanto utiliza e tão presente nos nossos materiais do novo ensino médio, certo? Então, muito bem. E as habilidades selecionadas para o quarto bimestre também, que a gente pode estar olhando também, né? Então, vou dar um outro exemplo. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente, intencional, para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas, de respeito às diferenças. Veja a amplitude dessas habilidades selecionadas, dessas habilidades essenciais. Porque a gente pensar no nosso aluno do novo ensino médio, né, do ensino médio, ele tem que sair uma pessoa mais crítica, reflexiva, mais ética, cidadã, pensando no seu projeto de vida, pensando em como ele vai galgar a sua profissão, né, o seu campo de atuação. Então, por isso que hoje eu trouxe essas. Percebam as nomenclaturas, perceba a importância da fala mais refinada, para a gente dialogar com o aluno, da importância dessas posturas, dessas relações, para que o aluno se perceba como um criador, como um ser que pensa, um ser intuitivo. Então, mais do que nunca, e fazer boas escolhas, né? Porque mesmo no ensino médio, ele pode e deve escolher a arte como um componente importante, além de outros componentes, para galgar a sua profissão. Né? Mais do que nunca, a gente
A gente tem que buscar essas posturas éticas no nosso aluno. E cabe a nós, sendo arte educadores, passar essa postura da importância da arte, contextualizando dentro do nosso componente, dando importância à arte nas escolhas da sua vida profissional, né? A importância da arte nas nossas vidas, não é verdade? E aí, dentro do nosso material, eu trouxe a situação de aprendizagem da primeira série do ensino médio. E vejam que legal, né? O descritivo dela tá super fundamental. Olha lá, a competência da área 1. Ele vai falar da habilidade descritiva que ele está utilizando, os objetos de conhecimento, o elemento da linguagem, a materialidade, o processo de criação, os saberes estéticos e culturais. Você acha que é pouco produzir uma aula dessa, gente? Não é. Então, a partir do momento que eu escolho bem a situação de aprendizagem que eu vou trabalhar, eu recapitulo quais habilidades articuladoras que eu devo contemplar, as essenciais devem estar presentes. E eu olho para esse material, e a partir desse instante eu monto meu roteiro de atividade, então eu tenho todo um descritivo fundamental para alçar e alcançar aquele objetivo em sala de aula. Então, vamos ler somente aí a competência da área 1, que vai falar compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais, mobilizar esses conhecimentos da recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Veja o refinamento, né? Veja o quanto essa competência da área 1 ela tem um descritivo super aprofundado, né? Super assim ampliado, né? Então, e aí com isso acompanha a habilidade em que eu vou usar o verbo analisar essas visões de mundo, os conflitos de interesse, os preconceitos e ideologias, muito mais hoje, gente, a gente tem que trabalhar esses preconceitos e ideologias, que hoje é um debate em afinco, né? E a gente vê muito em nossa sociedade, né? Muita coisa que não está desconexa, né? Então, cabe nós, através da arte, esse discurso, né? Pensar nos elementos de linguagem, aí, quais são os recursos que a gente pode estar usando? Vários, né? Nossa área é maravilhosa, né? O desenho, a linha, né? A cor, o fundo, né? Para se expressar. A gente tem essa oportunidade de se expressar também. Pensando na materialidade, né? Os figurinos que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, né? Fazer essa mediação cultural fundamental para esse percurso, né? Então, trazer essas imagens, né? Trazer outros recursos, né? Para fazer essa mediação, processo de criação, como é que eu vou fazer, desenvolver essa aula, né? Quais os processos de criação eu vou utilizar, seja textual, seja imagética, seja na parte escrita, porque não é porque eu sou de arte que eu não posso fazer um descritivo, né? Os saberes estéticos culturais, que ao longo de nossa história nos acompanham. Então, é um material riquíssimo. Então, veja que é um descritivo, gente, fundamental para qualquer aula que nós formos elaborar, ok? E aí, só recapitulando dentro dessa atividade aí que a gente está olhando, que eu escolhi para vocês, o momento 3, né, que vai falar da dança, o movimento do corpo e a roupa que dança. Então, ela tem toda uma proposta de trabalho, né? Que aí ela tá propondo criar um álbum com ilustrações de figurinos, de dança, feito por meio de desenhos, então a utilização dos recursos, aí o lápis 6B, o lápis de cor, revistas, impressos, retirados da internet. Então, tem todo um descritivo aqui, por exemplo, dos figurinos de danças indicadas. Olha que atividade interessante. Aí esse momento da pesquisa do estudante, né, em que ele vai estudar como a dança desenvolveu e sua história nessa história tradicional e contemporânea, o momento da mediação do professor, né, que vocês vão mediar essa aula, né, esses conhecimentos, né? Então, por exemplo, como podemos perceber os movimentos do corpo, como eles têm sido vistos, pensado e modificado com a roupa para dançar, né? E a proposta, novamente, a criação do álbum, os recursos que eu já comentei com vocês, ok? E a proposta de trabalho, que é
Também, ainda dando continuidade à proposta de trabalho, então, observar atentamente as imagens, ler os textos, ampliar e aprofundar esse conhecimento sobre o tema. Aí, fazer o grande final seria esse álbum com esse relato, com a escolha dos estilos de dança, com as visões do mundo, do conflito de interesses, né? E trabalhando também esses conceitos éticos, né, da questão dos preconceitos, ideologias, presença de figurino. Então, vejam, gente, que não é só uma tipo, falar assim, nossa, já está pronto, né? É só eu partir para a prática. Não. Mas todo ele é um convite a esse aprofundamento, né? Claro, a contextualização muito presente, isso é o que faz com que toda atividade eu tenha que desenhar linear para o aprendizado, né? Então, o corpo do dançarino, né? Então, como você vai comentar como é esse corpo, como ele trabalha, as suas posições corporais, né? Essas linhas de movimento. O que atualmente chamamos de dança clássica, aí você vai falar qual é o conceito, né? De onde apareceu essa dança clássica, como é hoje, né? Quais são, como eram os sapatilhas naquela época, né? Como é hoje utilizado essas sapatilhas, né? Um exemplo. As palavras-chave que vão sintetizar essa aprendizagem. Então, quais são as posições, as verticalidades desse corpo, o que é essa parte da frontalidade, a rotação de movimentos. Então, eu posso também trazer o Dolph Laban, eu posso trazer outras nutrições estéticas, né? Outros conhecimentos também da dança para o nosso aluno aprofundar. Então, aquilo que eu falei para vocês, recapitule aquilo que está faltando ao aluno, né? Naquele momento da aprendizagem. E aí, sim, gente, dentro do material que está aí disponível para nós pesquisarmos e trazer, porque na arte a gente tem que ter esse momento visual, né? Essa visualidade. Então, olhar para essas danças, olha como era feita, como era a dança, os figurinos daquela época, será que ainda é assim? Né? Como está a dança clássica hoje? Como é a dança moderna, né? Quantas coisas modificaram, né, gente? Hoje, eu lembro que a gente já assistiu vários espetáculos de dança lá no Sesc, né? Usando tecnologias, outros figurinos muito interessantes, né? Então, quanto que evoluiu a linguagem da dança e na arte, né? E aí tem todos os endereços eletrônicos para vocês estarem pesquisando, né? Os vídeos e tudo mais. Então, tá aí para vocês. E a dança contemporânea, né, gente? Nossa, bacana demais, né? Então, isso aqui já é uma aula e é legal que a gente vai recapitulando essa linguagem fundamental na arte também, né? E aí, pensando aí em todas as nomenclaturas da arte, né, que tangem a nossa disciplina, então, os objetos de conhecimento, né, então, os conteúdos, os conceitos, os procedimentos que lá estão inseridos dentro da arte, né? Então, os conteúdos, todos aqueles que a gente vai trabalhar. Então, um exemplo, a Guernica de Pablo Picasso, a história e origem do carnaval, a dança contemporânea, a iluminação. Então, é quando eu escolho um conteúdo para trabalhar e vou aprofundando nele conforme eu vou desenvolvendo a atividade. Né? Aqui estão alguns exemplos. Os conceitos, quando eu trago para o aluno para ele pensar o que é arte, o que é uma cultura maker, né? Os procedimentos, né? Como é aquilo é feito, então, como fazer uma peteca, como realizar passos de dança. Eu estou falando de procedimentos, então, como que a arte, como aquela obra se fez, se concretizou. Então, vejam essas nomenclaturas, ela tem que acompanhar a nossa aula, porque é assim que o aluno vai dando importância, né, para a arte, certo? Os objetos de conhecimento que estão propostos, que estão descritos no nosso material, tanto do currículo em ação, né, dentro dos materiais da BNCC. Então, os objetos de conhecimento, então, os contextos e práticas, as materialidades, os elementos da linguagem, os processos de criação, os sistemas de linguagens, as matrizes estéticas e culturais, a notação e registro musical, a arte, tecnologia e o patrimônio cultural. Então, vejam, o que é legal? Eu olhar os objetos de conhecimento, os objetos de conhecimento, e olhar, será que todos eles eu estou contemplando? Qual esses objetos de conhecimento
que eu deva dar mais ênfase, ou que eu tenha que recapitular? Qual que o meu aluno, assim, por exemplo, mais se identifica? E qual seria, nesse momento presente, eu poderia trabalhar? Então, para a gente refletir um pouco e olhar para os objetos de conhecimento com carinho. Contextos e práticas. Então, quando eu trago contexto, né? Quando eu falo do contexto histórico, em que é quando eu indico circunstâncias, os espaços, os períodos em que aquilo e os fatos aconteceram. Quando eu trago o contexto social daquilo que eu estou trabalhando, né? Quando eu falo de questões econômicas, quando eu falo das relações humanas, quando eu falo de uma sociedade no qual viveu ou que ainda se vive, contextos de produção ou de práticas artísticas em que se encontram, né? Então, a partir da obra que foi criada, né? Como que ela se identifica com o público, o espectador, né? Como que eu posso estar utilizando outros elementos da linguagem para se expressar dentro do contexto visual, dentro do espaço corporal, sonoro, né? Como que eu trabalho esses contextos, né? Então, contextos e práticas, eu amplifico esse conhecimento dentro da arte para o nosso aluno de algo que eu quero é, trazer de conhecimento a ele, ok? E as materialidades, né? Que é a própria prática artística, né? O que eu estou experimentando, descobrindo através das materialidades, fazendo outros processos de significados, né? Quando eu vejo quais os procedimentos que foram utilizados nessa materialidade, quando eu uso também ferramentas como a tecnologia para vivenciar isso, quando dentro das minhas linguagens, das artes visuais, do teatro, da dança, como eu utilizo essa materialidade, como o artista se expressa através dessas materialidades, que já estava dentro do nosso currículo anterior, bem antes, e ainda está presente no nosso currículo agora. Os elementos da linguagem, né, gente? Que são os códigos, as informações, os símbolos, os signos artísticos, né? Essa construção inventiva, visual, dentro da musicalidade, dentro do teatro, dentro da dança, são os próprios estilos de produção, que têm as suas próprias singularidades. Então, os elementos de linguagem vai falar um pouquinho desse discurso da arte, né? Quais as suas como a gente pode compreender, como que a arte evoluiu, então, como os elementos da linguagem acompanham a obra desse, por exemplo, aqui tem o Pablo Picasso, né? Como ele evoluiu dentro da sua obra, né? Como que esses elementos de linguagens transcorreram ao longo do tempo. E os processos de criação, né? Lembra, a gente utilizou muito, e a gente ainda utiliza, né, no nosso currículo, que o próprio o fazer arte, né? Como foi construído, né? O processo de criação, né? Essa vigília criativa, esse modo de pensar a arte, estar em vigília, né? Em desvaneio, pensar em como foi produzido, pensado essa obra, né? O próprio croquis, né? Como a gente cria nossa arte, nossa produção artística, né? E como os artistas, através dos projetos, dos esboços, eles pensaram a arte, né? Então, os processos de criação é fundamental, né? Para que a gente incentive o aluno também a criar, né? Os sistemas de linguagem, né? Que é a própria a comunicação visual da arte, né? Tanto no campo sonoro, corporal, sentimental, quando a gente reflete sobre sistemas de linguagem que está no nosso pensamento, nas nossas emoções, quando a gente consegue dialogar dentro das linguagens, pensando como foram feitas essas figuras, como foram feitas as imagens, tudo isso tem um sistema de linguagem inserido lá dentro, né? Como os sistemas de linguagens podem estar presentes na questão sonora, na questão dos ruídos, dos barulhos, das melodias, né? Entre a produção cultural, das profissões. Então, eu pensando nesse sistema de um modo global, né? Nessa comunicação global que a gente tem, tanto visual, corporal, sonora, com a arte, certo?
as matrizes estéticas e culturais, que vai contar um pouquinho da história da nossa sociedade, né, como é o viver coletivo, como as tradições e heranças percorrem todo esse tempo, né, o que a gente leva e quando a gente observa uma obra, né, quais são as matrizes estéticas culturais presentes, quando a gente observa a base dessa matriz estética cultural em nossas regiões. Então, vou dar um exemplo mais claro. Esses dias eu assisti uma live lá de Veranópolis, né, no Rio Grande do Sul. Era uma live que era ao vivo, né? A pessoa mostrando, né, um gaúcho tradicional de lá, mostrando como se faz um chimarrão, né? Como se a cuia, né? Como coloca a erva, a colocação da água e tudo mais. A importância, tanto na parte da saúde, do bem-estar, né? E a história mesmo do chimarrão. Então, vejam, tem uma matriz estética e cultural ali presente, né, daquela determinada região. Né? E de quanto para o gaúcho, o chimarrão, as danças populares de lá, a importância da tradição gaúcha para o gaúcho. Né? Isso a gente vai perpassar por todas as nossas regiões do Brasil todo. Quantas matrizes estéticas e culturais presentes na nossa cultura. Né? Então, vejam que só trabalhando na matriz estética cultural já é uma aula que eu posso dar para o meu aluno, né? Sobre a importância disso ao longo de nossa história, né? Anotação e registro musical, né? O que é esse sistema de escrita, né? Como que uma música é pensada, né? Como que eu identifico os sons, os sinais gráficos dessa musicalidade, né? Que são essas 5 linhas. Então, assim, eu não preciso ser um musicista, não preciso ser formado em música para falar sobre essa anotação e fazer com que o aluno observe qual é o desenho dessa música, né? A música tem um desenho, tem uma forma, uma simbologia, né? Um sistema gráfico, né? Então, quando eu trago isso, eu amplio também esse conhecimento da música para o nosso aluno. A arte e tecnologia, aí, que a gente tão falado e tão presente, né? Como ela está no mundo contemporâneo, como essa interatividade, como são as tendências hoje, quais são as interfaces das mídias né, na criação artística. Então, eu posso trazer exemplos, eu posso dar oportunidade para o aluno também trazer, através da sua pesquisa, de como a arte e tecnologia está presente no nosso componente, em outros também, tá? Patrimônio cultural, tão falado na ATPC anterior, nessa também a gente vai dar uma passada. As questões materiais e imateriais, né? A importância do patrimônio no na nossa vida, né? Olhando desse processo estético, artístico, das crenças, das organizações, da preservação do meio ambiente, da preservação desse patrimônio material e imaterial presente no nosso dia a dia, né? Em tantas outras coisas que o aluno que você pode repertuar com o aluno nessa matriz, né? Pensando nessa matriz de aprendizagem, né? Nessa importância do patrimônio nas suas vidas, né? Muito bem. E aí, deixa eu passar aqui. No ensino médio, né? Então temos aí o currículo paulista, os objetos de conhecimento. Então, tudo que a gente viu, a gente também vai ver no novo ensino médio. Então, os elementos de linguagem, as materialidades, a mediação cultural, o patrimônio cultural, os processos de criação e os saberes estéticos e culturais. Né? Então, os elementos de linguagem, dentro das nossas modalidades artísticas, então, das artes visuais, do teatro, da música e da dança. Então, tem todo um descritivo, né? Então, eu coloco isso nas minhas atividades, né? Eu peço para o aluno, o que são os elementos da linguagem, o que são constituídos dentro das nossas modalidades artísticas, né? O que contém esses elementos da linguagem, né? O que são os signos artísticos. Então, isso também é uma abordagem muito interessante para a gente fazer com os nossos alunos. A própria materialidade, que a gente já acabou de conversar, certo? A mediação cultural. Então, vou dar um exemplo, né? Como é a importância dessa mediação cultural. Então, por exemplo, a gente está com a exposição dos gêmeos agora na internet, a gente pode... Eu entrei lá, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, visualizei toda a pinacoteca, né? As salas onde estão as obras. Então, imagina que legal você dar uma aula, entrando nessa aula virtual, nessa sala virtual,
e olhando todos esses espaços onde estão colocadas as obras, fazer essa mediação cultural, né, de como é esse espaço, quem é o curador dessa mostra, quem são esses artistas envolvidos, né? Que importância tem esse museu para a história? Então, toda essa mediação cultural vai permear, né, esse descritivo. Quando eu assisto uma apresentação de dança, né, uma sala de espetáculo, quando eu olho um concerto, né, então tudo tem que estar relacionado com a mediação cultural, correto? O patrimônio cultural e material, a minha importância, não vou comentar novamente, mas é para dar ênfase também. Os processos de criação, né, essas imagens são só até do nosso currículo anterior, mas que é interessante a gente estar sempre trazendo como um bom exemplo, né, para a gente ver como que é pensado, né, o que o artista quis dizer, né, como ele pensou essa arte e o descritivo desse processo, né? Os saberes estéticos culturais, dentro da nossa história da arte, fundamental, né, que a gente deve dialogar com o aluno, né, trazer aqui vai contar um pouquinho, né, da sociologia na arte, a antropologia, como a antropologia amplia esse processo criador, ou no processo da arte, como que a gente pode ampliar essa percepção, essa imaginação estética, investigativa do papel do artista na sociedade. Então, como que ao longo do tempo a arte influenciou nesses saberes estéticos culturais do nosso tempo? Então, isso é muito, saberes estéticos culturais é uma amplificação do nosso conhecimento. Então, vejam, gente, a importância de refinar essas nomenclaturas, né? Contextualizar, amplificar esse conhecimento dos nossos alunos, principalmente do ensino médio. E a articulação entre os componentes nos campos de atuação. Então, o que fala aí? Trabalho de forma articulada, desenvolvida pelas disciplinas da área. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar dialogando com nossos colegas, cujas habilidades pressupõem o desenvolvimento integral do estudante a partir da articulação entre componentes, a partir desse diálogo, pensando no perfil juvenil na contemporaneidade, os jovens inseridos nas culturas digitais, que devem ampliar esse conhecimento nessas simbioses, né? Então, e aí também pensando, porque não menos tão importante, projeto de vida no campo, da vida pessoal desse aluno, né? Então, como ele vai pensar essas experiências, como ele vai pensar essas análises críticas, as questões que afetam os jovens, como ele vai pensar nesse projeto de vida, com uma possibilidade dessas experiências estarem inseridas em sua vida, nas questões afetivas, de família, de estudo, de trabalho, na sua própria saúde, no seu próprio bem-estar, nas questões da vida saudável, sustentáveis. Então, o campo de vida pessoal está muito inserido dentro desse projeto de vida aí, que o aluno, que o estudante, né, deva estar participando ativamente, ok? E a pesquisa, o campo das práticas de estudo de pesquisa, né, que abrange a pesquisa, a recepção, a apreciação, a análise, a aplicação e produção de discursos, textos positivos, analíticos e argumentativos. Então, mais do que nunca, a gente deve pensar em estudante como um ser pensativo, reflexivo, crítico, analítico, pensando, lembra, nas dimensões da arte, né, que também estão presentes, que a gente tem que ficar de olho nisso, né? Para aquela situação, para aquele momento não passe batido, mas como algo refletivo, analítico para o aluno, né, para o estudante, ok? O campo artístico midiático, né, então, refere-se aos discursos, aos textos de mídia informativa, à imprensa televisiva, radiofônica, digital, ao discurso publicitário. Então, dentro da publicidade, né, quantas coisas a gente pode identificar através desses elementos, né? E fazer essa produção, essa seleção dessa produção, e como está presente hoje nesse consumo, né, que a gente tem, como que no campo artístico e midiático isso interfere nesse consumo, né, da arte no nosso tempo.
nos nossos tempos, né? Ok? O campo da atuação da vida pública, né? Então, a gente pode retomar algumas coisas que já foram conversadas, né? E também podem ser elaboradas. Então, aqui temos exemplo, a Semana de Arte Moderna, a Semana Moderna da Periferia, né? Que vai falar de discursos, de textos normativos, legais e jurídicos, que regulam e fazem parte da nossa sociedade, né? Então, é muito interessante de como isso hoje está presente, né? Então, eu lembrei até dos Lambi Lambi, né? Que é uma é uma atividade artística muito interessante em que os artistas eles colocam o que eles estão pensando de poucas palavras e pregam aí pelo espaço público, né? Então, como que a atuação da vida, a arte no campo de atuação da vida pública pode se expressar, né? Quais são os modelos de petições, né? Quais são as normas, né? O que se tratou as semanas de arte moderna? O que se trata hoje, se a gente for fazer uma semana de arte? O que vai trazer para nós? Quais são os discursos, né? Muito bem. O campo artístico literário, então, o clube de teatro, o clube de leituras, oficinas culturais. Então, trazer outras possibilidades, né, dentro da língua portuguesa, junto com a arte, né, fazer com que ele tenha, mostrando a sua sensibilidade, a sua produção artística, envolvendo outros tantos conhecimentos e habilidades presentes, né, pensando em laboratórios de comunicação de mídias, na criação literária, então, desportivas. Então, olha, essa é uma ampliação muito grande, né, desse campo artístico literário que a gente pode estar desenvolvendo com o nosso aluno. Articulação e possíveis diálogos entre os componentes da linguagem no ensino médio. Então, a gente, pensando nas situações de aprendizagem, então vejam que estão dialogando entre nossos componentes, né? Então, a arte, a educação física, a língua inglesa, a língua portuguesa. Aí, um novo ensino médio, então, o que vai falar aí no material do primeiro semestre, né? Então, por exemplo, o tema, o corpo fala, combatendo preconceitos, e a questão norteadora, como se constrói as visões sobre o corpo. Tema, o uso da tecnologia no mundo contemporâneo, no segundo semestre, e as questões norteadoras, como utilizar a tecnologia de forma ética e consciente. Então, por exemplo, a gente pode estar trazendo exemplos de Instagram, de mídias, assim, como que a gente se coloca, como é que o corpo está se relacionando dentro dessas mídias, né? Como o uso de tecnologia está fazendo com que a gente dialogue com isso nas mídias, né, nas tecnologias, né, nessas redes sociais. Então, veja interessante isso, né? E aqui tem toda, eu trouxe também a estrutura das situações de aprendizagem do ensino fundamental, né? Então, aí como exemplo, né, o material do ensino fundamental apresenta de 4 a 5 situações de aprendizagem por bimestre, apresenta organizador curricular, tem o saber mais, desenvolvimento das diversas competências em cada situação, desenvolvimento das habilidades articuladoras, elenca os objetos de conhecimentos específicos da arte, trabalha as linguagens, utiliza como metodologia uma sequência didática, a sondagem, indica a avaliação no final de cada situação. Isso aqui é só uma estrutura de situação de aprendizagem, por exemplo, do Fundamental 2, para a gente ter uma clareza do que o material está trazendo para nós. E a estrutura das situações de aprendizagem no ensino médio, na primeira série, então sempre vai contemplar 4 situações de aprendizagem por bimestre, desenvolve a competência e uma habilidade, utiliza o tema gerador e uma questão norteadora, elenca os objetos de conhecimento específicos, né, os objetos de conhecimento da arte, o momento para cada aprendizagem na linguagem, os instrumentos e mecanismos de avaliação, possíveis diálogos, desafios da casa e para saber mais, tá? É importante a gente olhar para essa estrutura para a gente poder pensar no nosso roteiro, né, de uma forma mais clara e objetiva, tá? E aí outros exemplos, tanto da segunda série, da terceira série, tá? As referências bibliográficas que vocês podem estar sempre pesquisando, então é algo que tem que estar salvo no nosso computador. Tudo bem? Então, pessoal, agradeço essa primeira parte, a participação de vocês. E agora nós vamos entrar para a segunda parte do nosso ATPC.
E agora a gente vai entrar para a nossa segunda parte do nosso ATPC, trazendo alguns diálogos aí com a arte, as competências e outras temáticas importantes na nossa disciplina. Então vamos lá. Nossa, a gente olhando esse quadro aí, quanta coisa, hein, gente? Nossa, desses 2 anos é brincadeira, né? Nós ficamos louquinhos, né? É editar vídeo, é postando a videoaula, planejando atividades, atendendo o WhatsApp, atendendo e-mail, né? É aluno, é os pais, e grave. Agora eu estou gravando a videoaula aqui para vocês, né? Desculpa, a TPC. E a gente fala, nossa, quanta coisa a gente conquistou, né? Ai, meu Deus, né? A gente olha isso tudo, a gente não acredita que a gente galgou todos esses espaços aí, né? E aí, pensando aí, né, nessa contextualização, né, de como a importância desse cenário educacional nos trouxe desafios, né, trouxe à luz a experiência, né, desse desenvolvimento intencional, pensando nessas competências socioemocionais, trazendo essa reflexão, né? E essa importância dessa articulação, trazendo a importância dessa articulação no meio, dentro desse ambiente escolar, de formação integral dos estudantes. Então, veja que importância que tem, né, esses estudos desses materiais. Então, a gente tem que sempre se debruçar e olhar para isso tudo, né? Olhar para o nosso caminho, olhar para aquilo que o material está dialogando conosco, não é mesmo? Então, qual é o objetivo? Retomar o tema, as competências, habilidades socioemocionais, trazendo como base a BNCC, mobilizar esses instrumentos na área de linguagem, tanto no planejamento, na articulação, né, e tendo esse trabalho intencional, desenvolvimento dessas competências, articulando essas habilidades essenciais, que a gente conversou um pouco na TPC anterior, das atividades e componentes que também estão presentes no aprender sempre e no currículo em ação. E aí vamos pensar aí, vamos dialogar. Habilidades socioemocionais cognitivas. O que o indivíduo precisa saber para viver bem no século XXI? O que vocês acham, gente? Nossa, quantos saberes, né, gente? A gente está todo dia aprendendo. O que vocês acham? Pena que a gente tem um chat aqui para vocês colocarem, né? Mas no momento presente a gente vai ter isso. Quantos aí saberes, né? O que o aluno tem para poder viver bem, né? Para poder se relacionar, né, com o mundo de hoje, contemporâneo? O que ele precisa, né? E aí, sempre a gente olhar as 10 competências para ensinar, né, de Felipe Perrenot, então sempre olhar, então organizar de situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens, em seu trabalho em equipe. Então, são competências fundamentais aí que a gente tem que estar explorando com nossos alunos, né? Ver que patamar nós estamos, né? E as habilidades socioemocionais cognitivas, né? O conhecimento, a autonomia, a empatia, a cooperação, o pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, a comunicação, a argumentação, a cultura digital, a autogestão, o autoconhecimento e autocuidado, a empatia, a cooperação. A empatia é até bem falado no centro de mídias, né, gente? Ser empático, né? A gente olhar, ouvir o outro, né? Ter essa empatia. Então, aí a gente pode olhar, nossa, quais as competências que eu costumo trabalhar com os alunos, né? Quando eu percebo algo que está faltando. Então, é uma reflexão aí para nós, tá? Muito bem. E dentro do currículo paulista, né, então, a educação integral vista como a base da formação de estudantes do Estado e afirma que o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea
e seus cenários mais complexos, multifacetados, opa, multifacetados incertos. É um desafio. As habilidades socioemocionais, então, dentro da educação, devem produzir o quê? Mais do que indivíduos que consigam ler, escrever e contar. Ela deve nutrir cidadãos globais que consigam enfrentar os desafios do século XXI. Ai, mais do que nunca, né, gente? A gente tem que pensar nesses desafios que a gente já está passando, né? E olhar para o nosso estudante e auxiliá-lo nesse desafio. Pensando nas habilidades socioemocionais, as competências e habilidades cognitivas, as competências e habilidades socioemocionais e a formação integral para o para o século XXI. E as macrocompetências socioemocionais, né? Então, que a gente comentou no ATPC anterior, mas vamos recapitular, a autogestão, que vai falar o quê? Da determinação, da organização, do foco, da persistência e responsabilidade, do engajamento com o outro, da iniciativa social, aceitativa e entusiasmo, a amabilidade, vai falar da empatia, do respeito, da confiança, da resiliência emocional, da tolerância ao estresse, da autoconfiança e tolerância à frustração, e a abertura ao novo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Isso nos acompanha nas nossas atividades, né, gente? Então, dentro da BNCC e o Currículo Paulista, definem as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas a cada ano da educação, evidenciando a construção gradual do conhecimento do aluno. E dessa forma, as competências socioemocionais devem ser desenvolvidas ao longo de toda a vida escolar, conforme o desenvolvimento em cada etapa. Então, gente, não tem como desassociar essas competências socioemocionais com o nosso dia a dia, com o nosso planejamento. Então, tem esse olhar mais amplificado, né, em relação a isso, ok? E aí, é necessário incorporar essas habilidades socioemocionais, disciplinas e atividades escolares, sem, no entanto, tratá-las apenas como um componente curricular. É interessante que a dimensão socioemocional seja trabalhada de maneira transversal, vinculando essas competências com o desenvolvimento cognitivo, né? Então, não tem como desassociar aí nossa cabeça com o nosso coração, né? Muito bem. E aí, as habilidades vão contar dessas experiências de ambiente coletivo, dentro dessa dimensão socioemocional. Casa, escola, grupo de amigos, família, por exemplo, né? Como que a gente pode, dentro dessa dimensão socioemocional, trabalhar essas experiências, né? Então, seja de forma presencial, de forma híbrida, como são essas relações, como se constituem essas relações nesse coletivo, nesse ambiente em que ele está, no ambiente escolar, né? Quais são as fragilidades desse nosso aluno, né? O que a gente deve aprofundar nesse momento, ok? Aí, só para a gente discorrer um pouquinho, olhando para o ensino fundamental 2, né? O quinto ano do ensino fundamental vai falar: o aluno decide, avalia, escolhe, desenvolve ações promissoras, estabelece prioridades, separa, organiza e categoriza ideias no quinto ano. O nono, o aluno confronta suas próprias posições e as posições dos outros, aprende por meio dos erros, transforma negativo em positivo, em obstáculos, em desafios. E a terceira série do ensino médio. O aluno vai além do que é ofertado, adquirindo, utilizando grandes fontes de informação, reflete sobre suas metas e progresso. Então, quando eu olho as habilidades socioemocionais que devam estar presentes nesses anos e séries, a gente consegue olhar de uma forma mais ampla e profunda sobre esse acompanhamento dessas estruturas socioemocionais do nosso aluno no ensino básico, né, até o ensino médio, certo? Então,
Aí, aqui também é importante a gente estar trabalhando essa temática dentro e correlacionar essa efetividade proposta de desenvolvimento socioemocional no ambiente escolar, de forma sequencial. Então, determinar durante o planejamento das atividades, uma ou outra, duas competências a cada vez como objetivo de trabalho, objeto de trabalho. No ativo, adotar metodologias ativas que coloquem o estudante em situações ativas na construção desse conhecimento. Focado, garantir a intencionalidade e o tempo suficiente para que o estudante possa exercitar e observar a si mesmo. No explícito, explicitar o que é a competência em foco e propor o estabelecimento individual de metas do desenvolvimento. Então, é toda uma estrutura que a gente deve estar olhando para saber se está efetivamente sendo trabalhado, ok? E aí, dentro dos nossos materiais, não sei se vocês já deram a oportunidade de olhar, mas dá uma olhadinha dentro do Aprender de Ser, Aprender Sempre, as habilidades socioemocionais contempladas lá, o ciclo de planejamento realizado, para articular o desenvolvimento dessa competência socioemocional na sequência dessas atividades. Então, olhar para esse campo da sensibilização, da avaliação do processo e do acompanhamento, né? Do aprender sempre nas habilidades emocionais na terceira série do ensino médio. Então, aqui vai falar todo o descritivo, né? Vai passar uma sequência de atividades para um começo de uma conversa e o que ele deve contemplar. Então, gente, quem quiser recapitular isso é muito interessante, né? Para recuperar esses alguns conceitos, para trabalhar as questões socioemocionais aqui, por exemplo, que fala do respeito, do levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes. Então, é legal vocês debruçarem nesse material e estar olhando também, ok? Aqui também vai falar da terceira série do ensino médio, na página 51 do caderno do professor, vai estar aí um começo de conversa, uma sensibilização. Então, como a importância do respeito para ser trabalhado nas atividades, dentro dessas competências socioemocionais. Então, gente, dá uma olhadinha nesse material, revisitem, ressignifiquem e priorizem nas atividades de vocês envolvidas em sala ou em forma híbrida, ok? E também aqui, esse acompanhamento, né? Então, dentro da sequência de atividade 4, sempre tem, para começar uma atividade, aqui não está tão claro, mas lá no material vocês conseguem ver bem certinho. Aqui eu dei um destaque, mas é legal depois vocês estarem olhando esse material com mais cuidado, com mais tranquilidade, tá? E há outro exemplo também, para que vocês possam estar olhando, avaliação em processo, de como é trabalhado e como a gente pode fazer esse referencial nas nossas atividades com nossos alunos. E o currículo em ação dentro do projeto de vida, as competências socioemocionais. Então, dentro do projeto de vida, o que se está trabalhando? Então, competências socioemocionais a serem desenvolvidas intencionalmente a cada ano. Então, aqui, no sexto ano, eu e o outro, empatia, o respeito, a tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração e à organização. Eu e meus projetos, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciação social, curiosidade para aprender e a imaginação criativa. E aí no material do oitavo, eu, nós e o mundo, entusiasmo, a determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade, a assertividade, a empatia, a iniciação social e o interesse artístico. Eu e meu propósito, nono ano, já pensando aí no ensino médio, né, como ele vai lá. O entusiasmo, a determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade, a assertividade e a empatia. Então, é muito interessante. E aí, também, aqui, mais outros exemplos aí que estão aí na primeira série, na segunda e na terceira. Então, já vai falar da autoconfiança, iniciativa social, a organização e responsabilidade,
a tolerância à frustração, a tolerância ao estresse, gente, mais do que nunca, né? Nossa, acho que vocês devem ter esse percalço aí, né, de que a gente está dessa forma aí há 2 anos, né? Quantas vulnerabilidades, né? Quantos sentimentos aí que traz o nosso aluno, né? Quantas dificuldades a gente tem aí pela frente que estamos enfrentando ainda. Então, é muito interessante a gente olhar e pensar e ajudar os nossos alunos em relação a isso, ok? E aí, outro exemplo, tá? Que eu não vou ler, mas para vocês terem conhecimento. E o currículo em ação, essa articulação, né? Então, aqui alguns exemplos do 9º ano, primeiro bimestre, por exemplo, a linguagem de música. Então, todo o descritivo da habilidade, os objetos de conhecimento e a quantidade de atividades, né? Então, atividade 1, a sondagem, a apreciação, ação expressiva e ação expressiva 1 e a 2. Então, é legal vocês olharem e verem como é que está o descritivo, porque assim isso facilita para que vocês possam desenvolver ao longo dos bimestres as atividades aí contempladas, tá? Muito bem. O currículo em articulação aí também no nono no primeiro bimestre, né? Então vejam que tem bastante, tem a habilidade essencial, 2 habilidades essenciais como exemplo, objeto de conhecimento, e quantas atividades que estão contemplativas nos nossos materiais, certo? Que possam ser desenvolvidas, tá? Então, isso é importante, a gente deve estar sempre olhando para esses materiais, estudar a fundo, desenvolver nossas atividades, aí, nosso roteiro, nosso planejamento de aula. Pensando nos pontos de atenção para considerar o planejamento, que é ter clareza dos resultados da aprendizagem, analisar a intencionalidade da sequência de atividades propostas, identificar os 3 momentos do ciclo de planejamento, então, a sensibilização, o acompanhamento, a avaliação e processo. Para quê? Para garantir o desenvolvimento do estudante, né, nesse percurso aí. Avaliar como a sua mediação favorece o desenvolvimento da competência em foco, tá? Então, pessoal. Então, dando continuidade à segunda ATPC, né? Incluindo algumas orientações no desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, a sequência de atividades, né? Dentro do material Aprender Sempre. Então, é como se a gente linkasse a nossa disciplina, né? O nosso currículo de arte, né? Nosso componente curricular de arte com o Aprender Sempre, né? Então, a gente, revisitando esse material, a gente pode ter algumas ideias, sugestões como desenvolver um trabalho dentro dessas sequências e olhando para essas competências socioemocionais na prática, né, de como a arte pode casar, né, pode conciliar, fazer um link com o Aprender Sempre, esse material, e ser útil, né, ajudar nas linguagens, né, no caso, a língua portuguesa, né, nas temáticas. Lógico, são outras abordagens, mas que podem conciliar muito bem com a nossa disciplina, ok? Então, olhando lá numa sequência de atividades de língua portuguesa, do caderno 53, lá do Aprender Sempre, a aula 1 vai dizer assim, diga aí, né? Como é ser mulher negra, estar no meio artístico como MC, muitas vezes mal vistas pela sociedade? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso nessa atividade. Então, nós temos aí a sequência de atividade 4 do caderno do professor, né? A arte contra o racismo. Então, eu vou ler o relato, né, da MC. Desde criança, MC Sofia, de 16 anos, encontrou na música uma forma de se manifestar contra o racismo e inspirar outras garotas negras. Quando eu cresci, não tinha nenhuma menina negra cantando para mim. Menina pretinha, você não é bonitinha, você é uma rainha. Então eu criei essa música para que outras mulheres pudessem passar essa mensagem adiante, explica a ativista. Cantora e compositora. Em entrevista à leitora Ashla, de 14 anos, MC Sofia contou sobre suas inspirações e comentou as manifestações antirracismo pelo mundo, né? Aí, confira o bate-papo. E aí, uma abordagem, né, um questionamento, né? Como é ser mulher negra e estar no meio artístico como MC, muitas vezes mal vistas pela sociedade, né? Que eu li anteriormente.
Aí ela responde: acho que a minha experiência é parecida com todas as mulheres negras que passam nas outras profissões, porque todas as mulheres negras sofrem. É uma luta muito grande. Acredito que por mais que eu esteja trabalhando muito, a sociedade não me reconhece e eu não alcanço todos os lugares que deveria alcançar com minhas músicas por ser negra. De fato, né, gente? A gente vive numa sociedade ainda muito preconceituosa, né? A gente vê casos em outros países, né? Recentemente nos Estados Unidos, né? A gente está sempre vendo essas repercussões na mídia e às vezes no nosso dia a dia. Então, é algo muito latente na nossa sociedade contemporânea e é algo que está às vezes do nosso lado e a gente precisa estar lidando com as situações e trabalhando essas temáticas em sala de aula, de forma híbrida, né? De onde vem a inspiração e a coragem para falar sobre o racismo, né? Vem muito da sociedade, de tudo que eu vejo e de tudo que acontece. Das meninas negras que não se aceitam, por exemplo, que chegam à escola e não podem soltar o cabelo porque sabem que vão ser zoadas. Eu mesma ia para a escola de cabelo preso e tinha medo de soltar. O fato de eu contar para uma menina que ela é bonita e que pode chegar aonde quiser com muita luta, vai fazê-la acreditar em si mesma. Olha que interessante, né, esse relato dela, né? A importância do cabelo, né? A importância de soltar, não se inibir, achar bonita, né? Se aceitar. Então, ela traz aí, né, questões aí para a gente repensar, né? Pensar e discutir, né, com nossos estudantes. Como você reage a isso? Seus estilos são rap e o funk, que tem como origem problemas de pessoas negras, mas hoje esses gêneros estão sendo apropriados por pessoas de origem branca. Como você reage a isso? E ela responde: muitos ritmos como rap, jazz, funk, axé e rock foram criados pela cultura negra. A maioria das pessoas pensam que a maior parte dos artistas do rock é branca, mas não é. Acho importante falar que tudo que é feito por pessoas pretas é criminalizado, porque existe um preconceito contra as culturas afro-brasileiras. Os artistas pretos que deram início às culturas musicais são invisibilizados e não se fala em lugar algum sobre eles. Mas quando entra uma pessoa negra, a pessoa não negra, né, parece que fica mais aceito. Isso é o racismo velado. As pessoas só conseguem aceitar as coisas quando o branco entra. Claro, de fato, a gente ainda sente assim, e a gente esquece, né, de onde vêm as origens desses estilos, desses ritmos, né, do rap, do jazz, do funk, até do rock. Né? Tem uma história, tem uma matriz estética e cultural que está presente aí na nossa história musical, né, os gêneros musicais e cantores magníficos negros, né, que a gente precisa estar trazendo aí como discussão para os alunos, para os estudantes, né, para deixar isso de lado, né, e reverenciar mesmo a cultura negra e saber que ela tem uma história, né, trazer essas questões e trazer essas questões e conversar com os alunos sobre isso, tá ok? Como você se sente em relação a jovens negros que não se manifestam contra o racismo? Eu acho que se a pessoa negra quiser, ela pode se manifestar, mas se ela não quiser, ela já é o próprio manifesto, porque é uma pessoa preta. Se ela não fala de racismo, mas sabe que quiser ser médica, então ela acha interessante se manifestar, e ela diz mesmo que o próprio negro é um próprio manifesto disso, né? Então, é muito interessante trazer essas questões e cada questão dessa trabalhar com o nosso estudante. Aí dentro do aprender sempre, dentro das habilidades socioemocionais, a gente tem aí a competência socioemocional do respeito. Ali, lógico, ela vai trazer uma sequência de atividade relacionada a atividade, certo, de língua portuguesa, mas a gente pode trazer essas questões para nós em arte, né? Então, por exemplo, pensar nessa competência socioemocional a tratar pessoas com consideração, lealdade e tolerância da mesma forma como gostariam de ser tratadas. Significa mostrar-se atento aos sentimentos. Então, respeito é isso mesmo, né, gente? E aí, logo em seguida, sugere uma sensibilização nesse material, que também a gente pode estar trazendo para a arte. Como a gente pode sensibilizá-los com algumas reflexões.
questões, né? Vocês costumam refletir sobre as escolhas linguísticas que utilizam para se comunicarem durante uma interação social, seja ela presencial, virtual, escrita ou oral? Descreva uma situação na qual refletir sobre isso foi importante para não cometer um desrespeito a alguém. Vocês conseguem se expressar e sinalizar quando se sentem desrespeitados nas interações dentro da escola e fora dela? Diante da situação descrita acima, vocês conseguiriam intervir e ajudar as pessoas que estavam tendo seus direitos desrespeitados? O que a competência socioemocional, respeito, tem a ver com o que iremos estudar na sequência de atividades? Então, pessoal, são abordagens muito significativas e importantes acerca dessa competência socioemocional sobre o respeito, que pode ser dialogada, escrita, e são questões que eles vão se expressar. Vocês podem fazer assim as suas anotações no diário de bordo para depois ainda fazer uma interação, uma mediação cultural muito mais abrangente e mais significativa, ok? Muito bem. E aí também, dentro do nosso material do Aprender Sempre, nas habilidades socioemocionais, nós temos a competência socioemocional da autoconfiança, né? Que vai falar do ato de se conhecer, de acreditar em si mesmo, de seguir adiante, mesmo em situações que parecem difíceis, quando nos conhecemos, nos valorizamos, nos sentimos realizados, quando aí somos capazes de pensar e agir de forma mais realista frente aos nossos desafios. É isso mesmo, né? A autoconfiança, ela é uma das competências socioemocionais fundamentais para o nosso aluno, né? Para que seja trabalhado, para que ele também se respeite, tenha essa autoconfiança, se conheça, né? Então, claro, tem todo um descritivo aí desse material, mas a gente pode estar trazendo a nosso componente de arte. E aí, para a sensibilização, para vocês, o que significa ser uma pessoa autoconfiante? Traga exemplos descrevendo pessoas próximas a vocês que possuem essa característica acentuada. Você se considera uma pessoa autoconfiante dentro e fora da escola? Citem exemplo de uma situação vivida e que justifique a resposta. Quais sentimentos possivelmente emergem quando vocês não se sentem confiantes em determinadas situações que necessitam? Compartilhe alguns deles. Você costuma conversar com familiares ou amigos sobre esse sentimento? Esses sentimentos, né? Vocês já refletiram sobre a escolha das palavras que utilizam para se autodescreverem e descreverem as pessoas ao seu redor? Conversar com familiares ou amigos sobre sentimentos, né? Então, é muito importante fazer essa sensibilização da autoconfiança. Quando a gente se sente autoconfiante, a gente vai mais além, a gente dá um passo à frente das coisas e nada nos abala, né? Assim tão fácil. Então, é interessante também esses levantamentos, essa sensibilização. Vocês costumam refletir sobre a forma como descrevem os outros? Essa descrição realmente reflete o que você sente sobre você mesmo? Vocês já se sentiram ofendidos ou lisonjeados pela forma como alguém o descreveu? Traga exemplos. Vocês costumam pensar sobre a forma como descrevem outra pessoa ou situação? Conseguem perceber que a forma como descrevemos alguém, situação, tem relação com a forma que enxergamos o mundo? Né? Então, aí vai muitas outras descrições que a gente faz e nem se percebe, né? Olha aquele fulano lá, já coloca uma característica, olha o Beltrano lá, olha o cabelo dele, aquela lá, né? Mas não sei, da cor, não sei o quê. Então, a gente precisa pensar isso, né? Como que a gente vai trabalhar essas questões e trazer o aluno para refletir sobre essas questões, ok? E aí, pessoal, no caderno do professor, né, na página 54, aí pensando na arte, né, em todas as linguagens artísticas que permeiam a nosso componente curricular, né, ela vai falar um pouquinho sugerimos que inicie a aula de modo bastante informal, questionando os estudantes sobre o papel da música, da dança de rua, do teatro e de outras formas de arte, de modo bastante resumido, para que serve a arte. A mediação da conversa pode ser feita aproveitando o repertório cultural dos estudantes, preferência por determinado gênero musical do que tratam as canções que escutam. Então, também aí,
paralelamente a essa discussão, vocês podem estar trazendo a linguagem da arte, da música, da dança, do teatro, para dialogar com o aluno e ver que nas manifestações mesmo artísticas a gente tem excelentes artistas, compositores, musicistas, né? E de como a arte, a importância da arte na nossa vida, e como através da arte a gente consegue se expressar, como através da arte a gente pode repertoriar o nossa poética pessoal, como a gente pode auxiliar os nossos colegas, os nossos estudantes, como a gente também pode nos ajudar, né? Então, é muito interessante essa abordagem aí nesse caderno do professor. Aí, olhando para o currículo do 9º ano, uma atividade 1 de sondagem, ainda dentro do gênero de musical, né? O que vocês também podem linkar seria essa atividade, que é: organize uma conversa com os estudantes sobre as matrizes que influenciaram na construção da identidade da música popular brasileira e estrangeira e a diferença entre gênero e estilo musical. Explique sobre os conceitos de patrimônio cultural, material e imaterial, despertando o reconhecimento de sua identidade cultural. Finalize a conversa solicitando que responda as questões a seguir. Então, também é interessante, porque vocês vão trabalhar a questão da identidade da música, né, dentro desse patrimônio material e imaterial. Então, de lá, vocês vão fazer outras discussões também pertinentes ao que a gente está conversando até agora, né, linkando com as competências socioemocionais também. Aí, a pesquisa de campo é uma sugestão do varal de tempo, que os alunos podem estar respondendo, né, o que são usos, equipamentos, espaço e circulação da música, o que é um gênero musical, o que é um estilo musical, quais diferenças em estilo e gênero musical, o que você entende por música popular, quais gêneros de música popular brasileira você conhece, quais gêneros de música popular estrangeira você conhece, comente como você percebe a música em relação às diversas dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. E aí entra também essa questão, né, do preconceito, né, de como a gente ouve uma música, né, de um cantor negro e a gente é capaz de destratar um colega, né, de fazer mau uso de uma palavra, de uma escrita, umas redes sociais, o preconceito né? Se eu vivencio isso na arte, né? Se eu admiro um cantor XY, como que eu vou desmerecer o meu aluno, meu colega, né? Pelo cabelo dele, né? Por outras questões, a questão de profissões e tudo mais. Então, vocês vão, através da arte, né? Linkando aí com essas competências, tá ok? E atividade 2, a apreciação, que lá no material tem o QR Code, que vocês podem utilizar o celular, e olhar aí, né, quem quiser fazer uma nutrição mais estética, né, fazer uma mediação cultural, né, aprofundar os sistemas de linguagem, né. Então, vocês podem estar usando esses vídeos, né? Então, o que é patrimônio material e imaterial, saiba qual foi a música mais tocada no Brasil, os 4 pilares da música norte-americana, a música popular, alguns gêneros musicais brasileiros. E aí, as diretrizes curriculares, o projeto de vida. Então, vocês, professores, que têm aí o projeto de vida, é legal tá olhando aí, né, as diretrizes. Então, no 9º ano, eu e o meu propósito, a conexão dos estudantes com suas motivações e aspirações. Então, o que conectam eles, né? Quais são as suas motivações e aspirações, a sua capacidade de planejar seu projeto de vida, a sua capacidade de articular seu projeto de vida à continuidade dos estudos. Então, como a arte pode auxiliá-los nesse sentido, né? Quantas profissões aí a gente tem dentro da área de linguagens, da música, do teatro, da dança, né? E utilizar das palavras para enriquecer, né, dessas competências socioemocionais importantíssimas também, que a gente deve ter no nosso dia a dia, né, o entusiasmo, a determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade, a assertividade e a empatia, tá? E aí, claro, tem outros exemplos, mas eu só trouxe um recorte, tá, para vocês terem um entendimento. E aí, dentro do currículo em ação, articulação no 9º ano, no 1º bimestre, eu também fiz uma
pegando do slide anterior do ATPC, né, a gente olhando a habilidade essencial, né, a F09 a R16, analisar criticamente por meio da apreciação usos e funções de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética, ética a partir do século XX. Aí olhando a habilidade articuladora, que conversa sempre com a essencial, que é a 34, né? Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertórios relativos às diferentes linguagens artísticas. Dentre os objetos de conhecimento, contextos e práticas, usos e funções de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira, tanto na dimensão da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, dentro aí do patrimônio cultural, material e imaterial, das matrizes indígenas, africanas e europeias que perpassam em todo o nosso currículo, e a quantidade de atividades aí que no material está descrito. Sempre tem a atividade de sondagem, a apreciação é a 2, a expressão normalmente é a 3, e uma ação expressiva, 2, às vezes é uma atividade 4. Então, o que é importante? Vocês terem conhecimento desses materiais, pessoal, e fazer as abordagens, e linkar também com aprender sempre, que então aí são materiais de recuperação, né, que vão tentar aí buscar um diálogo com a arte, né, e outros componentes também, lógico, da área de linguagens, mas principalmente trabalhando as questões das competências socioemocionais tão presentes aí nas abordagens, né, tanto aí no centro de mídias, quanto nos nossos ATPCs, quantos que virão aí também. Então, vamos casando, né, vamos dialogando a nossa disciplina, nosso componente curricular com outros materiais aí da SEDUC, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido aí para auxiliá-los nas atividades, a montagem de roteiros de aulas e planos de aula, e estamos à disposição. Se cuidem, fiquem bem e um grande abraço.